Bom dia a todos, graça e paz. Um abraço para você e sua família. No final da primeira viagem missionária, os apóstolos Barnabé e Paulo estavam na região da Galácia pregando o evangelho. Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, cidades importantes ali para a região e que tiveram uma boa aceitação da palavra, como também uma boa rejeição, como em todos os lugares. Como de costume, Paulo e Barnabé começavam pelas sinagogas pregando aos judeus. Muitos criam, outros rejeitavam, alguns gentios também criam, enfim, como de costume sempre aconteceu. Mas há o relato de que na cidade de Icônio, Listra, Paulo faz a cura, pelo poder de Deus, de um homem coxo de nascença. Isso se tornou muito divulgado pela cidade a ponto deles serem considerados conforme a mitologia, conforme a religião ali daquele local, eles foram considerados como deuses Mercúrio e Júpiter e queriam sacrificar a eles animais e oferendas, e eles então convenceram a muito custo de que eles eram seres humanos normais, iguais, e que aquele poder vinha de Deus, e tiveram a oportunidade de apresentar a Jesus. Isso fez com que muitos aceitassem a palavra, mas outros entendessem como alguma blasfêmia e passaram a perseguir. Eles fugiram de cidade para cidade, mas sempre pregando a palavra. A ponto especial, vemos o relato em Atos 14, a partir do verso 19, e assim diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Vemos que ele sofreu realmente uma afronta muito grande, um apedrejamento por heresia, conforme a tradição judaica, mas ele, pela graça de Deus, se manteve vivo e continuou a sua missão. E ele retorna com Barnabé de cidade em cidade, inclusive as cidades das quais ele passou por oposição, e aqueles que haviam apedrejado Paulo, eles passam por aquela cidade, e diz assim a palavra nos versos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que havia acabado de ser apedrejado quase até a morte, agora diz que eles deveriam permanecer firmes na fé, mesmo que sofressem qualquer tipo de intervenção pessoal, mas por meio de muito sofrimento, por muita dor, eles entrariam no reino de Deus. Assim, Paulo não apenas pregou, mas viveu o evangelho. Este é o desafio para nós, permanecemos firmes na fé, porque não sabemos o que virá pela frente, e seja o que vier pela frente, estamos com o Senhor e com o Senhor venceremos. Deus nos dê a graça de nos manter firmes na fé do Senhor Jesus, para que em nenhum momento venhamos a esmorecer, a duvidar ou a perder a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no ministério que Ele tem colocado nas nossas mãos. Vamos orar? Obrigado, Pai de amor e bondade, por exemplos tão preciosos da palavra, por homens, por mulheres, servos do Senhor, que serviram com dedicação e alegria, como nós vemos aqui no exemplo de Paulo e Barnabé, servos do Senhor, missionários, apóstolos de Cristo Jesus, enviados pelo mundo para pregar o Evangelho, que mesmo em meio a lutas, a perseguições, a oposições, a sofrimento, a apedrejamento, a risco de morte, estavam ali fazendo aquilo que o Senhor delegou a eles, pregar o Evangelho a toda criatura. Dá-nos esta coragem, esta ousadia, este poder do alto, para que possamos também cumprir a missão. E como lemos aqui na palavra, sermos desafiados a permanecer firmes na fé, levando adiante o reino e o Evangelho. Pai, prepare este dia para te servir com alegria e dedicação, e que o Senhor nos abençoe em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, e também no Instagram, ipb.utinga. Deus te abençoe.